Boa noite, Vicamp. 10ª aula, escatologia. A graça e a paz do nosso Senhor sejam com vocês. Amém, meus alunos? Estamos partindo para a última aula, encerrando a matéria de Teologia Sistemática 2, aonde eu espero, com certeza, ter contribuído para o seu crescimento, para o seu conhecimento. Nós entramos agora no campo da Teologia Sistemática 2, que estuda o estudo das últimas coisas. E esse estudo é a escatologia. Então, vamos aos nossos slides. Como eu já disse agora, certo? Nós fizemos a penúltima aula, eclesiologia, e agora escatologia. Nós vamos trabalhar quatro princípios, 4 dogmas, as teorias, qual é a meso, a pós e a pré-tribulacionista. As dicas da aula. E o que eu tenho para dizer para você? Olha, amado, a cultura, o conhecimento, o entendimento, a interpretação, a forma como eu entendo, vai influenciar diretamente a escatologia, vai influenciar diretamente o pensamento ou quem faz a teologia. Por isso, nós conseguimos, depois de anos, de milênios, 2 milênios de igreja, chegar à conclusão que nós temos 3 tipos de interpretação para a escatologia: a pré, a meso e o pós-tribulacionismo. E nesse período, nós vamos tentar entender. Então, você tem que entender que existe um pré-conceito que exerce uma influência bem forte no pressuposto ou na forma como eu interpreto ou entendo. As teorias escatológicas é a forma de interpretar, assim como as demais doutrinas. Podem mudar de acordo com o método de hermenêutica bíblica. O que quer dizer isso? Veja bem. Hermenêutica, quando eu dou aula de hermenêutica, eu ensino meus alunos que existe um arco hermenêutico. A forma como eu interpreto Gênesis, eu tenho que interpretar Apocalipse e tudo que está dentro da Bíblia. Tem uma lente que eu uso e ela não pode ser mudada. Eu não posso começar a ler a Bíblia quando me satisfaz como livre-arbítrio e a hora que não, eu jogar tudo para a vontade absoluta de Deus. Calvinismo. Não. Eu tenho que entender, por exemplo, que Deus não muda o coração do homem. Ele me dá ferramentas para mudar meu coração. É a forma, entendeu? É a forma arminiana de olhar, de ver o texto, ok? Então, de acordo com a corrente hermenêutica, o entendimento da escatologia sofre variações. A interpretação da escatologia apresenta 3 teorias: pré, pós e meso. Nós temos 2 detalhes. Um é técnico e não técnico e não escatológico. Refere-se a qualquer período de sofrimento ou provação pelo alguém passa. Ou seja, aí eu passei por um sofrimento, então eu passei pela tribulação. Não é técnico isso e não é escatológico. Acontece, porém não é. Técnico e escatológico, em referência a período de 7 anos de convulsão na Terra. Essa é a parte que nós entendemos. Ok? Mesotribulacionista. De acordo com essa interpretação, a igreja será arrebatada ao final da primeira metade da 70ª semana da chamada Grande Tribulação. Ou seja, a igreja entra na tribulação e é arrebatada no meio desta. Interpretações básicas: comparando a pré e a pós, a meso se baseia nas seguintes interpretações. Concorda com o pré ao afirmar que o arrebatamento é distinto da segunda vinda de Jesus. Ela concorda. Tá? Concorda com 2 Tessalonicenses 2:2, que resiste ao predomínio da iniquidade na terra é o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é quem vai estar na terra resistindo ao predomínio da iniquidade. Tem em comum com o pós, que a igreja tem a promessa de tribulação aqui na terra e vai necessitar ser purificada através desta. Ambas, meso e pós, ensinam que a igreja é vista na terra depois de Apocalipse 4:1. Vamos caminhando. A interpretação da escatologia apresenta 3 teorias, como veremos a seguir, consideradas essencialmente no que tange o advento do arrebatamento da igreja pelo Senhor Jesus e o evento da grande tribulação de Mateus 24. Vamos levar em consideração que a palavra tribulação é usada pelo menos em 2 sentidos. Gente, eu voltei o slide, perdão. A negação da iminência da volta de Cristo à Terra pela segunda vez. Se a igreja vai passar pela primeira semana de Daniel, nega-se a doutrina da sua volta surpresa. Olha só que interessante. Pois a aliança do anticristo será um sinal muito claro, ou seja,
A teoria mesotribulacionista tem um calcanhar de Aquiles. Nega a iminência da volta de Cristo à Terra pela segunda vez. Tá? Se a igreja vai passar pela primeira, quer dizer, ela nega isso. Tá? Nega essa doutrina de uma volta surpresa, ou seja, os sinais serão tão claros que nós vamos saber quando ele volta. Há um perigo nisso, porque se nós soubéssemos a data da volta, nós nos santificaríamos ou nós nos perderíamos para santificar na última hora? Esse é o detalhe. A duração do período da tribulação, aqui é um gráfico muito claro, bem explicado, extremamente entendido. Nós temos aqui o pré-milenismo, pré-tribulacional, pós-pré-dispensacional, pós-milenismo e amilenismo, tá? Fácil de compreender, tá bem? Pré-milenismo, pós-tribulacional. Cristo morre na cruz, vem a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, nós teremos o milênio e depois o juízo final. Pré-milenismo, pós-tribulacional, ok? A igreja passa pela tribulação. Pré-milenismo, pré-tribulacional, dispensacionalismo. Cristo morre, vem a segunda vinda de Cristo para arrebatar a igreja, a grande tribulação, Jesus volta com a igreja, reinamos por 1000 anos, vem o juízo final. Interessante essa. Pós-milenismo, certo? Cristo morre, vem o milênio, a segunda vinda, o juízo final. Ou seja, a igreja já está vivendo o milênio. Entendeu? Nós não temos, o milênio não é definido quando Cristo virá, para um período de extrema bênção, de graça, entendeu? E isso é o pós-milenismo, nós já estamos vivendo o milênio. Perdão. E o amilenismo, o milênio é simbólico, não existe o milênio, Cristo morreu, os calvinistas gostam muito desse aqui. Segunda vinda, juízo final, acabou. O arrebatamento, dá grandes discussões nisso. Defende que a grande voz seja o grito de Tessalonicenses e que a trombeta seja a mesma de Corinto. Se a igreja dá vista na terra em Apocalipse e permanece 3 anos e meio na terra, os 144 mil seriam incorporados à igreja, aqueles seriam salvos, né? Deveriam ser incorporados. Então, como eles aparecem como testemunhas do período tribulacional, Apocalipse 7, 4, a trombeta que convoca a igreja é chamada de trombeta de Deus. Já a 7ª trombeta, Apocalipse 11, 15, é chamada de trombeta de um anjo. Teoria pós-tribulacionista. Ensina que a igreja continuará na terra até a segunda vinda de Cristo. Os cristãos dessa época serão expostos às tribulações sob o domínio do anticristo. Então, Cristo vai dar... Isso aí tá. Então, pós-tribulação. O que é isso? Os cristãos vão passar pela tribulação, depois virá o milênio, até o entendimento de compensação, e, por fim, o juízo final e a eternidade. Interpretações básicas. A teoria do pós-tribulacionismo baseia-se na negação de que seja bíblico o uso de termos como ira, julgamento e indignação. É para, nesse período, derramar o julgamento sobre o pecado. Nega distinções entre Israel e a igreja. Aqui está um grande problema. Existe, para mim, pelo menos particularmente, uma distinção muito grande das promessas de Deus a Israel e à igreja. Também é atribuída à igreja, Jeremias 37. O tempo da angústia de Jacó também é atribuído à igreja. Temos que pensar um pouco, porque o tempo de angústia de Jacó, se a gente olhar para a história de hoje para trás, o que o judeu já passou na mão de alemão, de russo, da própria igreja católica, olha, já sofreram. Então, pode ser que o tempo de angústia de Jacó, alguns acham que já foi, ou que está acontecendo, o que sempre aconteceu. Interpretações. Tá? No pós-tribulacionismo, nega-se a doutrina da iminência, que ensina que Jesus pode voltar a qualquer momento. Essa teoria crê que outros sinais que devam ser cumpridos antes que o Senhor possa vir. Quer dizer, terá que se cumprir todos os sinais. Eu vi uma famosa pastora, uma pregadora esses dias, dizendo que os 6 selos já estão abertos. Eu gostaria de saber em qual fundamento ela usou para garantir que os selos já estão abertos. Entendeu? Ela cita fatos da história. Gente, perigoso esse tipo de coisa. Bases da teoria pré-tribulacionista. Ok? Bases da teoria pré-tribulacionista.
Sua posição é que o pré-tribulacionismo é uma doutrina nova, surgiu 100 anos, quer dizer, é novo o pré-tribulacionismo, então não é bíblico porque não é apostólico. Bem, a justificação pela fé também não era apostólica, surgiu no século XV, praticamente junto com a Reforma. E, no entanto, ela é aceita comumente por toda a igreja e ninguém discute isso aí. Então, dizer que essa escatologia pós-tribulacionista é recente, ela não é bíblica, porque ela não é apostólica, não está certo. O argumento do silêncio da doutrina sendo levado em consideração. O favorecido é o pré-tribulacionismo, o argumento do silêncio, certo? Pois se compatibiliza com a expectativa, tanto dela apostólica como atualmente, século XXI. Então, esse argumento do silêncio, que vai ver um silêncio no céu, isso aí tem a ver, tanto vem da era apostólica como agora. Então, é um argumento que favorece bastante, fortalece a pré-tribulação. Quando eu falo pré-tribulação, a igreja será arrebatada antes da tribulação. Na promessa da tribulação, o argumento baseia-se na promessa da tribulação para a igreja com base em Mateus 24, Marcos 13. A igreja vai passar. As passagens são dirigidas a Israel e o que vemos é que se aplicam ao contexto imediato e geral. Também dão base para o argumento dessa corrente as passagens de João, que são dirigidas à igreja. Aplicam-se ainda Atos e Romanos, tá? Na promessa da tribulação, ok? Argumento que baseia a tribulação, a igreja vai passar pela tribulação, são esses textos. Ressurreição dos santos mortos, no arrebatamento em Apocalipse e Tessalonicenses, fala-se da primeira ressurreição, está associado à vinda do Senhor Isaías. A conversão de Israel ocorreu antes disso, o advento da grande tribulação. A base para essa doutrina é que toda ressurreição ocorrerá em um só dia. Lembrando, né, que já houve uma ressurreição de santos em Mateus 26. E aí nós começamos vocês estão entendendo as variantes da interpretação? A interpretação pós-tribulacionista crê que só haverá uma ressurreição e essa está associada à vinda do Senhor. De acordo com essa corrente, não há separação no plano divino entre Israel e a igreja, todos são juntos. A igreja é Israel de Deus, a Israel é a igreja do Senhor, a eclésia, a assembleia. É difícil pensar assim. Sendo assim, em Apocalipse, diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição não significa que tem uma segunda. É a primeira. E a segunda seria a glorificação, se é que vai haver uma segunda, como ensina a doutrina pré-tribulacionista. Teoria pré. A vertente pré-tribulacionista de interpretação escatológica ensina que a igreja, como corpo de Cristo em seu todo, será por ressurreição e por transformação retirada da terra antes de começar qualquer parte da 70ª semana profetizada em Daniel. Bases da teoria pré-tribulacionista. A teoria pré, ela é literal, ok? Então, a corrente considera o método literal de interpretação. Então, ela vai pelo que está escrito, ponto. Nós temos que tomar cuidado porque literalismo clássico gerou calvinismo, entendeu? E aí você sabe que às vezes você interpretar muito literal, tem que tomar cuidado com a palavra, porque ela sugere a interpretação e a iluminação do Espírito Santo. Mas o escatologista Alice escreve que a questão de interpretação literal fosse certa, a teoria pré-tribulacionista seria a correta. Ou seja, ser um pré-tribulacionista, você está coberto pelo que está escrito. Mesmo que tenha falhas, está escrito. Ok? A unidade da 70ª semana, quer dizer, com relação à unidade da 70ª semana de Daniel, todas as correntes pré, mes e pós interpretam que a semana deve ser dividida em 2 partes. Nisso, todas estão de comum acordo. Entretanto, os pós-tribulacionistas alegam que crer na volta de Jesus distintamente em 2 períodos é dividir o corpo de Cristo. Por isso, não será possível haver 2 voltas. As 70 semanas de Daniel e o anticristo. Essa figura do anticristo está legal, viu? A teoria pré postula que os cristãos temiam que já houvesse havido um arrebatamento
Paulo explicou que isso não aconteceria antes que houvesse uma apostasia. A manifestação da iniquidade é impedida por alguém superior, versículo 7. O iníquo será manifestado no começo da 70ª semana, profetizada em Daniel. A igreja de Laodiceia é um exemplo de uma igreja morna, certo? Que dá nojo em Jesus e diferencia as 3 vertentes tribulacionistas, o que diz respeito à igreja. É citada a situação dessa igreja, cujo nome significa governo do povo. Essa é a igreja democrata, né? Essa é uma igreja chamada de morna, e se ela representar a igreja do período tribulacional e a igreja de Cristo estiver na terra, ela causaria até náuseas em Jesus. Como isso pode acontecer com aquela que o próprio Jesus chama de noiva? Há uma coerência e de entendimento que a igreja do arrebatamento é a de Filadélfia e será tirada da terra antes do advento. Então, a igreja de Filadélfia concorda nas 3 vertentes pré-tribulacionistas. A mulher de Apocalipse 12, e aqui me permita somente um comentário, nessa passagem, de uma forma muito errônea, os teólogos católicos apoiam, tá, a Assunção de Maria, e não tem nada a ver. A teoria pré concebe que a mulher de Apocalipse seja o alvo de Satanás. Ela deu luz a um filho que vai reger as nações, e o objetivo do filho. A gente vê que no versículo 9, Satanás foi lançado na terra, e esse texto não pode ser interpretado literalmente. Essa mulher só pode ser a nação de Israel, e no versículo 12, ele investirá com ela, sobre ela com fúria, o que não ocorrerá enquanto a igreja estiver na terra, pois ela já sofre investidas hoje, Efésios 6:12. Tá bem? Em se cumprindo a profecia, ela lhe ferirá o calcanhar. Amados, eu quero deixar aqui umas considerações finais do pastor Caio. O Apocalipse, o estudo da escatologia, em teologia sistemática, é a compreensão de uma forma bem subtraída, bem panorâmica do Apocalipse. Você sabe tão bem quanto eu que nós temos verdadeiros mestres, certo? Nós temos verdadeiros mestres dentro do IBCamp, na área de escatologia. Pastor João Morelli, pastor Jorge Vale, pastor Reinaldo Pinheiro, gente, são quase que doutores honoris causas nessa área. Então, dentro da teologia sistemática, eu tentei e passei para você tudo aquilo que eu tinha de melhor. Eu me esforcei para, através dessa ferramenta, passar. A Maria está em sala de aula com vocês para criar e gerar o debate, mas não foi possível. Então, eu aguardo você. Talvez na sexta-feira, a irmã Raquel ainda vai nos avisar, nós teremos uma videoaula via Zoom, certo? Onde eu vou conhecer você, meu aluno, quem está fazendo parte dessa classe, para a gente debater um pouco sobre teologia, discutir um pouco e trocar uma ideia por essa ferramenta aqui do que nós pensamos e entendemos sobre teologia. Teologia sistemática 2, nós vimos a criação, nós vimos as coisas do primeiro tempo, pecado, escatologia, eclesiologia, hamartiologia, e eu espero ter feito você entender a ideia da sistematização das coisas que foram apresentadas para melhor compreensão e aplicação. Estudar teologia hoje é uma questão essencial. Por quê? Diante de tanta besteira que tem se pregado por aí, que tem se ensinado, é necessário que homens e mulheres se levantem, não como escribas, sim, mas como teólogos, como pessoas que têm pensamento crítico e sabem analisar as Escrituras segundo a ótica do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos rebater falsas doutrinas e crescer em estatura e graça, pregando e ensinando a verdade de Deus sobre a terra. Amém? Eu queria te agradecer por essas 10 aulas, eu queria abençoar a tua vida, eu vou orar com você agora. Pai Santo e bendito, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos aqueles que participaram. Quero pedir, Pai, tua graça e misericórdia sobre o IBCamp. Quero pedir tua graça e misericórdia sobre a pastora Raquel, sobre o pastor Jorge, que o Senhor continue abençoando eles sobre todo o corpo docente e sobre todo o corpo discente. Quero pedir que teu amor seja com todos, abrindo-nos o entendimento, para que cresçamos em estatura e graça diante do Senhor, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, Deus chama.
O IBCamp prepara você. Deus te abençoe. Obrigado por estar comigo até agora. Deus seja com você.